Oi, gente, aqui é a Viviane Pereira, candidata a vice-prefeita pelo pessoal daqui de São Caetano. Esse quadro chama Resenha da Vivi, que é onde a gente recebe alguns dos candidatos a vereadores e vereadoras aqui do nosso partido para trocar uma ideia, para apresentar suas propostas e para que seja um espaço de troca. Então hoje a gente está aqui com a Dedé Lovitch. Seja bem-vinda, Dedé. Obrigada, Vivi. Que bom estar aqui. Que ótimo te receber. Obrigada. E é isso, a gente vai conversando e vamos ver o que vem desse papo. Dedé, para começar, assim, eu acho que um bom início seria você se apresentar. Quem que é a Dedé Lovitch? E principalmente de tudo que você tem, de tudo que você já passou, né, na sua história, o que te motivou a estar candidata a vereadora em São Caetano pelo PSOL? Bom, são muitas coisas. Deixa eu começar então. Quem é Dedé Lovitch? Eu sou mãe, filha, irmã, tia. Por ser mãe e mãe solo, vivi uma vida bem difícil, corrida, com muitas responsabilidades, muita coisa na cabeça. E ser mãe nessa cidade parece que é fácil, mas não é. Tem muita coisa que a gente acaba batendo, que a gente acaba tendo problemas. Vou falar uma, por exemplo, a escola. Como é difícil a gente ter uma real comunicação com a escola. Então ela mostra muito, vamos ter a APM, vamos ter uma conversa, você pode ligar quando você quiser, conversar quando você quiser. Realmente, você vai lá, você conversa, você fala, mas nada daquilo que você sugeriu, pediu, informação, acontece. É uma maquiagem de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E não é. Né? Meus filhos me trazem muitas lacunas, professores que faltam, matérias que está tudo atrasado, né? Então, no ensino médio, por exemplo, tem muita coisa que meu filho já aprendeu faz tempo. Ele está no segundo ano do médio, onde ele teria que estar se preparando para o vestibular, ou até para a vida, né? Em muitos sentidos. Sim. Ele sente que não está rolando isso. Minha filha também, que está no Fundamental 2 agora, também me traz, hoje a professora não veio, ela não veio faz 2 semanas, e você vai lá perguntar, é uma professora que não falta, que não... Então é tudo muito confuso, tudo para parecer que está funcionando e não está, né? Então eu acho que esse lado da educação é uma coisa que me levou a pensar em fazer alguma coisa. Então quando eu recebi o convite para ser candidata, eu pensei muito nesse lado da educação, da alimentação dentro da educação e da questão mãe solo mesmo, né? O que a cidade provém para essas mães? Você é nascida aqui em São Caetano? Eu sou nascida aqui. E sempre ficou aqui, criou aqui? Eu fiquei fora uns anos, mas eu trabalhei aqui. Enquanto morei em outra cidade, eu ainda trabalhava aqui. E assim, para aceitar, não foi fácil, né, Vivi? Porque apesar da gente querer mudanças, apesar da gente querer o melhor para a família da gente, para a família de todos da cidade, eu pensei, nossa, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou trazer tudo isso que eu penso? Então, aceitando esse convite, eu vi que eu teria um espaço, como esse aqui, por exemplo, um espaço para eu falar, para eu falar e trazer o que eu penso. Então, por exemplo, mãe solo. O que uma mãe solo precisa, assim, de cara? Ela precisa do dinheiro. É a primeira coisa que ela precisa para resolver o problema dela, assim, de imediato. Ela precisa de um dinheiro, de uma ajuda. E essa ajuda tem que vir da prefeitura. Então, sei lá, mas quanto vai ser isso? Quanto que uma mãe solo precisa? Bom, aí tem uma variedade enorme de quanto uma mãe solo precisa, mas eu acredito que um valor onde a gente possa fazer uma consulta pública e chegar nesse valor.
uma conversa junto com essas mães solo. Como seria viável? Ah, nossa, R$3.000. Bom, gente, R$3.000 a gente não consegue chegar. Então, quanto a gente consegue chegar nessa consulta pública? Eu acho que essa é a primeira proposta, Vivi. Uma consulta pública com as mães. Não só mãe solo, não. Eu acho que as mães acabam assumindo muito mais responsabilidade do cuidado, não só com os filhos, com os pais, com a família em geral. Então, acaba sobrecarregando. Primeira etapa seria essa do dinheiro, mas não é só isso que as mães precisam. Elas também precisam de um auxílio psicológico. E eu acho que a prefeitura pode muito bem dar esse auxílio. É uma prefeitura que tem condições para isso, de fazer encontros com essas mães, porque quando a gente troca com as mães, a gente tem a oportunidade de enxergar a outra mãe, não sou só eu que estou passando por isso. Isso traz uma sensação de pertencimento. Uma sensação de pertencimento. São muitas coisas, Vivi. Mas eu acho que o mais importante que eu quero trazer é esse lado da maternidade que sempre fica abandonada. Da maternidade, heroínas, supermãe, não. Eu acho que ninguém quer ser supermãe. E quando você é mãe solo, você não é mãe e pai. Não, eu sempre falo para meus filhos, eu sou mãe. A minha parte eu estou fazendo. Pai é pai. Tia é tia, vó é vó. Vó não dá pra fazer o papel de mãe. E eu não consigo fazer o papel de pai. Mas peraí, será que a gente tem consciência disso, Vivi? A gente, enquanto comunidade, sociedade, acho que não. Não tem. Nos nossas bolhas, nos lugares onde a gente frequenta, que geralmente a gente se aproxima de quem pensa mais ou menos parecido com a gente ter acolhimento. Porque não adianta você estar inserido num lugar que você não vai receber acolhimento, ainda mais como mulher e mãe. Sim. Então você se aproxima, faz laço, faz amizades, né? Frequenta lugares que as pessoas têm um mínimo de empatia. Essas pessoas talvez entendam a sua caminhada, mas no senso comum é natural que você cuide. Se você tivesse um companheiro ou uma companheira, é natural que você cuide dessa pessoa, é natural que você cuide dos seus pais, é natural que você cuide dos seus filhos, é natural que você cuide do cachorro, papagaio e periquito, é natural que você cuide da casa, é natural que você se descuide e tudo bem. Sim. E tudo bem. E aí o poder público, né, não tô vendo. As mulheres, principalmente as mulheres, constroem essa cidade, mas a cidade não é muito pensada para elas, né? Não é acolhedora, não. Para além do dinheiro, tem a rede de apoio. Sim. A gente precisa de rede de apoio. Em períodos, né, diários, períodos, vamos dizer, em período Do comercial, é a escola basicamente, principalmente. Sim. E aí você apontou já todas essas lacunas que são deixadas, né? Uma educação que não é eficiente muitas vezes, não se propõe. E uma coisa importante que você falou da escola é, por exemplo, o horário. O horário de entrada e saída. O período integral não é ensino integral. Eu nem sei o que é esse integral na verdade. É só ali algumas horinhas, uma vez por semana, que fica lá, jogado, sem nada, sabe, programado, sem profissionais pagos. Remunerados, principalmente. De uma maneira honesta e justa, né? Porque R$7 a hora, é importante que a gente fale isso. R$7 a hora a aula, eu não sei onde que isso é, acho que em lugar nenhum do mundo. Qual o acolhimento da escola? Nenhum. Porque se eu me atraso 10 minutos para buscar minha filha, pronto, já estão me ligando, loucamente. Ou a gente faz e conversa e propõe uma política pública para realmente a escola ser o lugar acolhedor para a criança, mas também para a família, ou não serve para nada. É um depósito. Porque para aprender o que eles precisam aprender, se eles ficarem lá 2 horas por dia, é o suficiente. Mas todo mundo sabe que não são 2 horas que a gente precisa da escola. A gente precisa da escola muito mais. Dá pano pra manga, né? Dá muito pano pra manga. Tem muita coisa quando a gente fala de maternidade, de cuidado, de
naturalização desse cuidado. Quando você A falou exploração assim, do cuidado. e é natural também que a gente não se cuide, mas você sabe o que é pior? É a cobrança da gente se cuidar. Você largou, você não tá fazendo uma atividade física. Você não faz nada pra você, você tem que pensar em você, ótimo. Então faz alguma coisa pra mim, pra eu pensar em mim, né? Você vem aqui então fazer o jantar pra mim todos os dias, porque daí eu vou e corro. Porque depois de fazer o jantar, arrumar a cozinha, depois de ter trabalhado o dia inteiro, se eu correr, eu morro na esquina. Gente. Mas você não vai sair com suas amigas? Nossa. Você se abandonou, não pode, as suas crianças estão vendo. Você nem namora mais. Gente, quem vai querer também namorar com uma pessoa dessa? Que tá assim, cansada. Pelo amor, né? Então, assim, a gente precisa de muito olhar pra isso. Você sabe que eu estou afastada, né, temporariamente do Conselho Tutelar das atividades, mas eu estive lá por 6 meses. E, invariavelmente, a responsabilidade cai nas costas da mãe. Se veio a demanda da escola, a responsabilidade é da mãe. Se a demanda veio da sociedade, né, da comunidade, de um comunicado de violação, a famosa denúncia, a responsabilidade é da mãe. Se vem do poder público, né, a escola identifica alguma lacuna, o CAPS infantil identifica alguma lacuna, qualquer equipamento que seja, o CRAS, o CREAS identifica alguma lacuna e referencia isso para o Conselho Tutelar, invariavelmente, mas cadê a mãe? E a mãe é culpabilizada, e a mãe é responsabilizada, e os Quem pais... é a mãe dessa criança? Quem é a mãe dessa criança? Mas a mãe não tá vendo isso? Que a criança matou aula, que a criança tá repetindo, que a criança tá com notas baixas, que a criança tá comendo mal, e a ausência do pai, ela é recorrente. E às vezes pai presente, pai que tá ali, pai que ainda tá numa relação com aquela mãe, pai que ainda mora com aquelas crianças, ele já é ausente. Agora, sem contar os que foram embora há bastante tempo já, e a criança só ficou. E muitas das dificuldades que a gente tem com as crianças, principalmente os adolescentes, vem também dessa disfuncionalidade da família que cabe à mãe solucionar. Sempre. Se seu filho tá carente, a culpa é sua. Se seu filho tá rebelde porque ele tem raiva e ele tem motivos para ter raiva, a culpa é sua. Se você trabalha em 2 empregos porque você precisa pagar o aluguel e você não consegue buscar a criança na hora certa, a escola te ameaça ainda. Olha, mãe, a próxima vez que atrasar a gente vai mandar pro Conselho Tutelar. E aí isso vira uma carteirada na vida daquela mãe. Quantos e quantos relatórios a gente recebe? A mãe se atrasou para buscar a criança, numa semana ela atrasou segunda, terça e sexta. Aí na outra semana, não sei o que, enviamos este relatório para que sejam tomadas providências. Quais providências? De que? Você sabia que ela pegou um ônibus que atrasou? Você sabia que ela estava fazendo hora extra porque a conta de luz veio mais cara? Então, assim, são camadas e camadas de violência que recaem sobre a mulher. A mãe, então, né? 3 camadas para baixo ainda, porque a ela não é dado o direito de estar cansada. Não. De sucumbir, de pedir arrego, né? De falar, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E você sabe que essa cultura de não poder também pedir ajuda, pedir arrego, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito. Por isso que é importante a gente promover rodas de conversa. E rodas de conversa em lugares acessíveis, em horários acessíveis. 3 da tarde. Isso. Nossa, não vem ninguém, tá vendo? A gente faz as coisas e as pessoas não vêm. A gente promover isso, essa possibilidade dessas mães perceberem que elas podem reclamar, que elas devem reclamar, que elas têm que falar que elas estão cansadas, exaustas e que está quase impossível. Esse olhar, esse cuidado com essa parte da população que é a maioria, que é a base da sociedade. É a base. Cadê? Mas aí é que tá, por ser a base, se você não dá todo esse tipo de suporte, dali sai o quê? Mão de obra barata, mão de obra precarizada, pessoas cansadas demais para lutar pelos seus direitos. Então, a terapia é em horários inacessíveis, né? A entrada e a saída da escola em horários inacessíveis. Todos os serviços públicos são horários quase que impossíveis de uma pessoa acompanhar e dar conta. Uma roda de conversa, a reunião de pais é em horário inacessível e a
não suficiente a sessão ordinária dos vereadores, que é onde eles propõem mudança, que é onde eles votam por nós, é em horário inacessível, é de tarde. O famoso horário de burguês. É horário de... Assim, quem que consegue parar tudo que tá fazendo? Se você for na sessão, você não busca sua filha na escola. E aí, se você não busca sua filha na escola, você é negligente. Mas eu preciso ir lá, porque eu votei, então eu preciso ver o que aquele vereador, aquela pessoa está fazendo, o que ele está legislando, o que ele está aprovando em meu nome, porque ele foi eleito por uma parcela da sociedade. E então, assim, você está cansada demais, porque ou você cozinha, ou você briga pelos seus direitos. Então tá todo mundo tão exausto que assim a gente vai na toada, né? E aí tudo é muito maquiado. E quando você tira o tapete de baixo, tem um montão de coisa que a gente tá aqui, né? Fazendo esse papel que não é de graça, não é tipo, resolvi. Mas não tô sem fazer nada, tô sem um desafio na vida, então vou procurar um sarna pra me coçar. Não, a gente abre mão de uma série de coisas pra gente poder propor algum tipo de mudança. Isso. Mas então, vamos propor mudança. A Dedé foi eleita. Foi eleita agora em outubro de 2024. A Dedé Lovitch foi eleita, uma vereadora aqui pelo PSOL. Mais um mandato, então, de oposição, porque é óbvio que nós somos oposição, não tem como estar de acordo com o que tem sido feito nas gestões anteriores. Então, a gente sabe que vai ser um trabalho árduo, mas vai ser um trabalho lindo também. E na caminhada aí ao longo desses 4 anos, no final, lá em 2028, quando você estiver encerrando esse primeiro mandato e olhar para a sua caminhada enquanto vereadora da casa aqui de São Caetano, o que você, Dedé, gostaria de ter aprovado? Proposto, aprovado, discutido lá, porque tem coisa que não chega nem a virar projeto, ou é projeto, mas não chega a passar, mas assim, propor a discussão, levar as demandas de quem te elegeu lá para dentro para discutir, né, a prestação de contas. No final desses anos, o que você quer ter escrito? A vereadora Dedé Lovitch fez? Eu acho que o que eu falei lá no começo, né, das mães solo e de um auxílio financeiro, eu gostaria que fosse discutido, percebido e aprovado. E aprovado assim com essa ideia de que, poxa, como que a gente não pensou nisso antes? Né? Realmente, a gente precisa disso. A cidade precisa disso, as mulheres precisam disso. Para além desse auxílio, a gente já ter muito estabelecido esses grupos, não só de conversas, mas de apoio, né? De apoio de uma mãe com a outra e de apoio da prefeitura, né? Com psicólogas, advogadas, Importante. que é o mais importante, que trabalhem para essas mães. Mas não que seja uma coisa assim, todo mundo é voluntário. Não. A prefeitura tem que pagar. E tem que pagar bem. Essas mulheres que também vão trabalhar para outras mulheres. Né? Então, eu penso nessa rede de apoio assim, com mulheres capacitadas, né, que estejam ali claramente percebendo da necessidade que essas outras mulheres têm e que trabalhem para isso. No final desses 4 anos, também, eu penso numa escola que eu não falei antes, mas numa alimentação saudável, Vivi. Já que a gente quer uma escola que fique com os nossos filhos no período que a gente não tem onde deixá-los, que eles comam de uma maneira saudável. Eu acredito que, por exemplo, as refeições, eu não fui muito a fundo, mas pelo que os meus filhos me contam, as refeições são ok, mas os lanches são péssimos, porque é achocolatado, sei lá de onde, comida ultra mega super processada,
Então, eu quero ver todas as crianças tendo uma alimentação saudável na escola. E tem recurso para isso? Tem recurso para isso, não é uma utopia, Não. né? Tem recurso para isso. Onde também as crianças possam ter professores que trabalhem com salário digno. Onde esses professores tenham um espaço digno para trabalhar. Que todas as escolas tenham material suficiente, porque você sabia que até isso, minha filha não tem livro, até agora. Sabe por quê? Agosto. Agosto, né? Terceiro trimestre. Acabando já o terceiro trimestre. Ela não tem livro. Por quê? Não chegou o suficiente. É falta de vontade política, né? Não chegou o suficiente? Como assim? Então, que todas as crianças tenham livro físico, tá? Físico. Que a cidade também traga um pouco mais de bem-estar. Uma cidade poluída como a nossa, Altamente. a sexta cidade, né? Sim. Do país, Com pior índice. com pior índice de poluição, todo mundo fica assim, como assim? De onde você tirou isso? São Caetano, sim? Não tem área verde, o que tem é passa a serra. Gente, cadê? Onde estão as árvores dessa cidade? E quando tem, Vivi, a poda ela é tão drástica e ela é feita de uma maneira tão... Vamos podar porque o dono da casa pediu, qualquer época, qualquer hora e qualquer galho. Quer dizer, você corta a árvore de qualquer jeito, a árvore fica completamente sem equilíbrio. Você né? tá falando e as cenas vêm na minha mente, porque é São nítido. poucas? Não. Não, eu quero, de verdade, assim, se tiver um lugar para comentar aqui no nosso vídeo, que eu acho que vai ter, me fale, quantas árvores você conhece da cidade que estão assim, prestes a cair? E não é porque ela tá doente não, viu gente? É porque ela tá completamente desequilibrada de tanta poda drástica. Drástica e a miúde, assim, muitas vezes. Sem pensar, sem nada. Aonde ela é plantada, tem uma série de coisas que não são respeitadas porque não se pensa meio ambiente, São Caetano. Se pensa concreto, né? Concreto, asfalto, passa o cimento em tudo. É uma secretaria do meio ambiente, já passaram candidatos por aqui que a gente tem a honra de construir junto, que apontaram lacunas nas escolas, desde a água, interrompeu o fornecimento de água. As crianças ficam uma semana sem água. Sim. E aí não tem, na educação infantil não tem material, não tem brinquedo, no Fundo 2 não tem material didático, no ensino médio não tem a quadra, que é aquela problemática antiga que a gente já conhece. Sim. É a única escola de ensino médio que a gente tem nessa cidade, não fornece a quadra de uma forma, né, lógica para ser usada pelos adolescentes em fase de desenvolvimento. O mínimo, né? O mínimo. Durante a educação física não tem quadra. Sempre. Vamos sentar e conversar sobre educação física. Então, é uma escola que realmente seja o que todo mundo está falando que ela é, mas ela não é. Então, uma escola que todo mundo fale, não, ela realmente é acolhedora, ela é eficiente, ela traz material didático, ela traz professores alegres. Estamos todos adoecidos. E não é porque eles são mal-humorados, eles estão mal acostumados, para com isso, gente. Eu sou professora. Eu também. Eu não estou falando aqui porque eu tirei sei lá de onde, do fundo da minha cabeça. Eu sou professora e nosso trabalho está cada vez mais precarizado, né? Exigem de nós cada vez mais, porque também o mundo está mudando. Eu entendo que realmente a gente tem que ir para outros caminhos, mas a gente precisa Do suporte, Do suporte. do recurso para isso, do apoio, trabalhar menos horas, trabalhar menos, ganhar o suficiente, né? O mínimo, né? o mínimo.
A gente está defasado. Enquanto servidor público, a gente não precisa nem falar, né, de quanto que foi o reajuste dos servidores e do magistério, né, do funcionalismo ali da educação. E para além de tudo mais, que era um raciocínio anterior que a gente estava, é aonde a gente sobrevive, né, o parque aí que promessa, né, de campanha, inclusive, promessa de sucesso para esse final de ano, tem mais concreto do que árvore. Na rua de cima dele, que foi derrubado sei lá quantas árvores para que fosse passado concreto por cima. As que resistiram, eles falam que tá oca, tá condenada, mas também não fazem nada para mudar. A gente só aumenta o número de carros na cidade, o congestionamento péssimo e a saúde indo junto. Se a gente entra no âmbito da saúde, então aí... Nossa! Então, assim... Olha, eu nem sei, viu? Olha, eu falo enquanto candidata a vice, porque a gente ainda segue escrevendo o nosso programa, a gente segue ainda ouvindo o que colocar de proposta para uma cidade diferente, por uma São Caetano que seja nossa. Sim. Então, acolher essa demanda mesmo de uma renda mínima, de um auxílio, um benefício que seja fornecido às mulheres mães, às mães solo, principalmente, né? Não em detrimento dessa, mas que sejam impostos critérios, mas que os critérios sejam dialogados, né? Não um critério de cima para baixo. O critério é esse, tem que morar aqui há 77 anos, isso, né? E precisar passar fome, a renda per capita tem que ser de R$25 para aí você poder, talvez, receber um benefício, né? Uma educação de qualidade de verdade, que tem como. Um ensino de período integral, mas um ensino integral. Uma alimentação digna, porque eles estão em fase de crescimento, não dá pra comer farinha com açúcar, né? E açúcar. Açúcar. E não dá. Você é artista também, né, Dedê? Você tem eu ia falar isso pra você. Tem, óbvio que vai ter, mas o que te inspira a propor mudança no campo da arte? Não a arte só de consumir arte, né? Porque a gente tem uma lógica muito capitalista de consumir a arte, fazedores de cultura, mas não tem essa arte como um instrumento de transformação, como um instrumento de conhecimento, de política, né? Em que lugar que você e o seu teatro tá inserido, assim? O que você pensa em relação a isso? Eu acho que a arte traz informação e ela abre em você umas portinhas. Tem uma amiga minha que sempre fala isso, que abre umas portinhas que você deixa entrar, mas também você deixa sair. E a partir disso você começa a compreender o mundo de uma maneira diferente, enxergar o mundo de uma maneira diferente e de uma forma não só diferente, como ampla. Você abre, né, o seu horizonte. E você começa a ver que, nossa, como que eu não tinha enxergado isso? Por que eu não tinha pensado isso? Então você começa a questionar você, mas questionar também onde você vive. E as pessoas que estão ali no governo para pensar em você. A arte traz isso. Ela promove isso no ser humano. Bom, se ela faz essa mágica, a gente precisa dela. Sem dúvida. A gente precisa muito dela, mas ela precisa ser acessível. Os fazedores de cultura aqui na cidade, o que eu sinto é que a gente tem muita dificuldade de viver. Os teatros estão sempre ocupados. Daí você passa lá na frente e não tem ninguém. Terça-feira não tem ninguém, quarta-feira não tem ninguém. Mas se a gente pede para usar lá um dia, para ensaiar, para ter uma vivência, para levar, né, alguns alunos ou mesmo um grupo, para a gente usar uma luz, fazer um experimento, não dá, é impossível. Né? O Teatro Paulo Machado, por exemplo, ao invés dele inaugurar com grupos da cidade, Desculpa. amo o seu Jorge. Amo, sou fã, porém, Nada contra. Seu Jorge não tem nada a ver com isso. Mas o evento promoveu o quê na cidade? Ele promoveu cultura. Eu não fui, porque eu não consegui.
buscar o ingresso. Então, assim, será que eu vou conseguir algum dia me apresentar no Paulo Machado? Me apresentei muito já, porque eu fui bailarina. Estudei na Toshi Kobayashi, todo mundo conhece Toshi Kobayashi. Me apresentei muito no Paulo Machado. Mas eu quero me apresentar também com o meu grupo, agora, com o Teatro Novo. Eu quero ter oportunidade. Quando que o teatro abre para os grupos da cidade? Quando que promove uma ação? Olha, não é difícil fazer isso, Vivi. Vamos lá, gente, vamos fazer uma inscrição. Quem quer se apresentar no Paulo Machado, a gente vai abrir uma semana para os grupos da cidade. E a gente vai promover esse evento para a cidade. Gente, vai ter um valor simbólico. Faz o seu projeto. Quanto custa para você se apresentar um dia aqui? Nossa, que delícia. Vamos. Eu tenho certeza que vai encher de artista a semana e vai encher de público. É uma ação rápida, fácil. Não custa. O que falta? Vontade. Vontade política. Vontade política. Só isso. Mas, então, já pensou no final de 4 anos eu olhar e falar, nossa, olha só, tem 2 festivais por ano aqui na cidade que está trazendo artes cênicas, que está trazendo artes visuais e tudo junto, promovendo improvisações, trazendo a música, né? A música vai começar o festival. A música vai ficar ali durante as artes visuais, vai ter uma exposição, a música vai estar lá. É tanta coisa que a gente pode fazer. Imagina um monte de artista pensando junto. Nossa. Imagina só. Então, eu poder olhar e falar, poxa vida, eu ajudei a construir esses 2 festivais por ano. Eu digo 2 porque para ser uma coisa grande mesmo, boa, para trazer todo mundo, gente de fora. Robusta, com conteúdo. Isso, e os artistas terem, né, um lugar onde mesmo eles podem se mostrar. Então vem gente de outra cidade, vem alguém de Santo André, nossa, eu quero que você vá para Santo André. Eu gostei muito desse espetáculo, tem tudo a ver. Nossa. Mas, pô, se a gente não tem um lugar pra gente mostrar o nosso trabalho, tá sempre tudo muito ocupado. Daí a gente vai ver, fim do ano é impossível, porque tem colação de grau das escolas particulares. Gente, tanta coisa. Que a gente ia ficar aqui horas, a gente deve ter ficado muito tempo. Não fala isso. Não percebi o tempo passar, porque é gostoso de ouvir coisas que são possíveis. Porque olha a diferença. É você falar que quer encerrar o seu mandato falando que promoveu. Promover não é eu fiz, né? Você promoveu, você fomentou, você estimulou, você foi a porta-voz de coisas tão fundamentais e tão acessíveis. E não encerrar o seu mandato falando, mas a nossa gestão construiu não sei quantos quilômetros de concreto. A nossa gestão subiu não sei quantos prédios de luxo que são inacessíveis para a população da nossa cidade, que expulsa os mais pobres e que chama os mais ricos. Então, olha a diferença do que a gente propunha. É tão mais acessível, a gente está aqui com poucos recursos, a gente se improvisa, a gente senta para conversar olho no olho porque é possível de fazer. Não precisa, né, mirabolando, né, ficar ensaiando aqui nem nada. São coisas tão reais e tão possíveis de fazer e traria tanto orgulho, tanta melhora para a nossa qualidade de vida. A gente tem uma Fundação das Artes na cidade, que tem possibilidade de ser pública. Não é pública, as pessoas que são ali formadas não têm espaço na própria cidade. Eu conheci já artistas incríveis nessa caminhada, até fora do estado de São Paulo, que conhecem a Fundação das Artes. Que tem o sonho de vir aqui conhecer, de trabalhar com o pessoal daqui, mas não é fomentado. As crianças que lá estudam não têm espaço para se apresentar. E é assim, é uma alternativa tão boa de juventude, de formação de ofício mesmo, de possibilidade de vida, de abrir. E os encontros, né, que acontecem nesses espaços culturais, nesses espaços de arte, as conversas da juventude,
né? Ali que nasce toda uma vontade de mudança, uma vontade de construir mesmo. Tá aí. Quando a gente tá unido, quando a gente não tá esbaforido, vendendo almoço para pagar a janta, quando a gente não fica horas numa cidade de 15 quilômetros quadrados para atravessar de uma ponta a outra, porque a cidade não anda. Quando a gente consegue ir no mercado e comprar a nossa comida sem arrancar um órgão, quando a gente tem uma educação que as suas crianças chegam em casa, né, estimuladas, quando a gente tem artistas que pensam a mudança, Peraí, o não sistema é assim? cai. Não, São Caetano é, você não sabia? Então, menina, onde que tá essa São Caetano? Pois é, menina. Parece que é. E quem não se propõe a pensar diferente, quase que é enganado. Quase, eu falo quase porque as pessoas não são tão ingênuas quanto parece. Não são. Não são, elas sabem que tem possibilidade, mas se pra mim tá confortável, vai mexer no meu, sabe? Vai fazer eu me indispor com uma gestão e com um poder que tá aí há tantos anos, ele passa de família para família, sabe? O nome do cara é o nome da cidade toda, o nome dele tá estampado em tudo quanto é prédio público da cidade. Escola, E estádio. E aí os funcionários que são aqui colocados, muito difícil a gente conseguir a mudança sem provocar esse tipo de pensamento crítico. Sim. Por isso que não é estimulado o pensamento crítico. Por isso que os fazedores de cultura, os oficineiros, não conseguem continuar. A gente não consegue penetrar mesmo dentro da sociedade de uma maneira como a gente gostaria e como a gente tem que fazer. É o nosso trabalho, né? A gente está enrijecido, enquanto, né, quando essa lógica enrijecida, né, rígida, vem de cima para baixo, a cidade acompanha esse ritmo, né? Então, quando o pensamento da prefeitura, que é ali o mais alto, né, o lugar de poder, de autoridade, vamos assim dizer, dentro da cidade, quando isso não é fomentado de lá, o resto vem só seguindo, né, o mesmo ritmo, e com isso a gente perde tanto. Só vai, né? Só vai. E é um ano que dá para propor mudança, dá para mudar a casa legislativa, dá para mudar o passo, a prefeitura, dá para mudar o funcionalismo, e não porque quem está trabalhando lá na ponta, o funcionário, o servidor é o problema, não é ele o problema, ele é só um sintoma, mas dá pra gente mudar a estrutura que vem antes, né, com valorização dos profissionais e de tudo que a gente pode lançar a mão de ser ferramenta de transformação. Dá pra fazer. É o ano pra isso. A gente sabe que a cultura, né, o senso popular, o senso comum traz que política é ruim, política não se discute, que eu não gosto de política, que partido isso, partido aquilo. E realmente, se você for olhar, às vezes dá uma desestimulada, mas é um espaço que a gente vai ter que usar para fazer mudança. Mas a gente não pode. Não só ele, mas a gente tem esse espaço. A política institucional, ela tem o seu poder. A gente tem dinheiro voltado para isso, a gente tem os holofotes, as leis voltadas para isso, então é um espaço que a gente vai ocupar também. Não só ele, mas a gente vai ocupar ele também. Claro, sem dúvida. Para promover transformação, eu quero mais mulheres na Câmara, eu quero uma mulher na prefeitura, eu quero mulheres nas secretarias. Inclusive é algo que a gente traz, eu e o Rafinha, que quando a cidade for nossa, quando São Caetano for nossa, a gente quer que as secretarias de governo aqui, as secretarias dos mais eixos, né, dos mais diversos eixos, sejam majoritariamente ocupadas por mulheres. Sim. Por mulheres. Não é uma forma de segregar, mas é sabendo que esse público, a gente se olha tão diferente, a gente se percebe tão diferente. Quando dói em você, dói em mim também. E é tão diferente quando a gente conversa com mulheres e principalmente mulheres que querem transformação. Se colocasse São Caetano na mão de uma mãe, então rapidinho ela botava todo mundo na cama jantar e ainda ia correr, ainda ia fazer atividade física, ia conseguir, ainda ia tomar uma breja com as amigas. Opa! Falou tudo. É isso. Eu desejo muito boa sorte, Dedé, nessa caminhada. Pra a gente nós. tá num tiro curto aí até outubro, tem pouco tempo, é longo, a gente tá num turbilhão, mas é pouco também. Então que a gente use desse lugar para provocar as pessoas a pensarem diferente e para eleger mais uma mulher para nossa Câmara. É isso. Obrigada, Dedé. Vem com a gente. Obrigada mesmo, tá? Esse foi mais um Resenha da Vivi e até a próxima. Tchau.